Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, eu acabei de apresentar aí o nosso era para ser uma oração, era para ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração, uma injeção letal da veia do diabo. E aqui, gente, eu estou dando para vocês o ensino. Eu falo com vocês de alguns ensinamentos antibíblicos. E nós estamos aqui, ó, nessa parte aqui, ó. O que significa vara de correção de Deus? E nós vamos estar aqui, ó. Esses versículos não diz porque o Senhor faz cair o inferno, porque o Senhor faz cair enfermo o que ama. Também não diz Deus transmite doença ou torna doente todo aquele que recebe por filho. A palavra corrigir vem de um vocábulo grego, quer dizer instruir, preparar, disciplinar, ensinar ou educar. E nós vamos até aqui, povo de Deus. E eu conto para vocês da instrução que Deus passou para mim. E, gente, eu conto para vocês da correria que foi na minha vida. Ali que eu tinha a impressão que estava se formando uma bola de neve, e essa bola de neve ela vinha rolando assim atrás de mim, eu correndo na frente, consertando ali, procurando consertar ali o meu altar com Deus. E eu falo com vocês que foi uma corrida. Eu conto para vocês aí do cansaço que eu tive, e eu estive ali para morrer, literalmente. E no momento que eu clamei a Deus, que eu disse para Deus ali que eu queria viver, e coloquei diante de Deus porque eu queria viver, houve aí, gente, houve ali a cura, houve ali a libertação, houve ali um manifestado poder de Deus na minha vida. E foi em todas as áreas, gente. Foi ali, ó, no espírito, na alma e no corpo. Eu falo com vocês aí, gente, da fraqueza, mas eu falo com vocês também aí, ó, dos meus sentidos que ficou ultra mega sensível. Eu senti o cheiro, gente, tão apurado, mas tão apurado, que feria as minhas narinas. E depois, gente, eu ouvia e ouço, e falo com vocês que eu ouço até hoje, quando eu falo com vocês assim de participar de reunião, ali no Espírito, povo de Deus, assim, eu ouço reuniões, e, gente, eu comecei a ter visões. Então, em todos os sentidos, eu comecei a ter visões. E também, gente, que lindo, cara! E depois, gente, eu falei com vocês da audição, da visão, do olfato, do paladar, gente. Eu falei com vocês aí que a minha boca encheu de afta. A minha boca encheu de afta. A minha garganta, ela feriu todinha, mas todinha minha garganta feriu. Se eu fosse fazer um som assim com a minha boca, ó, parecia que estava abrindo aqueles, rachando. É como você puxa um plástico assim, o plástico vai abrindo, rachando. Era assim a minha garganta, de tanta dor que eu sentia. E ali, povo de Deus, eu clamei a Deus. Tudo que eu senti, tudo que foi doença, tudo que foi dor, eu coloquei diante de Deus, e eu busquei ali na palavra de Deus a cura. A palavra de Deus foi a cura para tudo que eu senti, entende? E é assim que eu conto para vocês o meu testemunho, é assim que eu falo com vocês.
E quando fala aqui, ó, que Deus, ele não coloca doença em nós, ele não coloca mesmo. Quando eu falo com vocês aí de não fazer aliança com o diabo, eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando, porque ele vem senão para matar, roubar e destruir. E é nessa chamada que eu estou aqui. Eu não estou brincando, eu nunca brinquei de Deus. E não vai ser agora que eu vou brincar, tá bom? Então, quando eu contar meu testemunho, eu estou contando aí, ó, um testemunho verdadeiro, o que eu realmente vivi. E o diabo, ele veio apagando o meu testemunho. E eu falo com vocês aí dos meus familiares que morreram. E conto para vocês ali, ó, fazendo um tutorial o que aconteceu. O que aconteceu ali no período que as pessoas estavam ali sarada. E de repente as pessoas adoeceram. E Deus me avisando, e conto para vocês, principalmente da minha irmã, que Deus, ele falava comigo, eu trabalhando naquela correria, Deus falava comigo, ora pela sua irmã. E eu falava com Deus, mas Deus, é ela que ora para mim, é ela que ora para mim, Deus, é ela que é a forte da família, é ela que ora para mim. E, gente, eu conto para vocês o processo ali da minha irmã no hospital, eu conto para vocês, assim, das ligações que a minha irmã fazia, e conto para vocês, assim, ó, tudo que eu falei, tudo que a minha irmã contou, e eu falei ali, a minha irmã veio. Eu falo com vocês, assim, que uma vez a minha irmã falou comigo, que o médico falou com ela, que ela não entendia como que ela aguentava e por que ela não estava sentindo dor. Né? Por que ela não estava sentindo dor? E eu falo com vocês da minha irmã, fez uma ligação para mim, e a minha irmã descrevendo o que o médico estava fazendo com ela, que o médico estava abrindo um buraco lá no estômago dela para sair a água. A minha irmã, ela não estava conseguindo tomar água. Segundo ela tomava água e o estômago inchava. Então eles foram lá e abriram o estômago e fizeram lá, eu não sei falar o nome, nem quero aprender. Fizeram lá e só sei que a água saía por uma mangueirinha lá. E é assim que eu sei falar. E aí, povo de Deus, e a minha irmã, no momento que ela estava fazendo esse processo, eu e ela estávamos no telefone. E a minha irmã descrevendo e gritando, falando que estava sentindo dor. Então, gente, não foi fácil. Não foi fácil. Você imagina um parente seu gritando ali que está sentindo dor e você está no telefone e não pode fazer nada pela pessoa. E, gente, depois que passou, eu comecei a me perguntar assim, gente, mas será que a minha irmã não pensava? E será, gente, que não tinha as pessoas que estavam lá fazendo aquele processo, elas não estavam vendo a minha irmã falando no telefone, não? Então, quando eu falo, eu chamo a atenção aqui, ó, vocês que ficaram maluco e quer me intitular como doida, quer me colocar aí no CAPS como doida, prestem atenção, abre os seus olhos e fica com os olhos bem abertos, entendeu? Satanás e seus demônios, presta atenção. Ao invés de você me prender, sou eu que prendo você, coloco você de 4 aí, ó, com as mãos para trás e amarrado no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Covardia do inferno, que covardia do inferno, e sai e bate em retirada no nome do Senhor Jesus de Nazaré, das famílias brasileiras. É no nome do Senhor Jesus de Nazaré que eu estou mandando você sair. E povo de Deus, nós ficamos por aqui com esse ensino e nós voltaremos amanhã neste mesmo horário, tá bom? Essa ouvir que chegou para ficar.